Mariana é uma jovem de 25 anos, de rosto suave e expressão muitas vezes cansada. Ela tem os cabelos castanhos escuros e lisos, e um olhar profundo que às vezes parece refletir a batalha diária que trava contra a vida. Sua pele pálida, que não recebe tanto sol, mostra que ela passa longas horas dentro do hotel, muitas vezes esquecendo de cuidar de si mesma. Ela não é rica nem famosa, mas tem um charme simples que, por vezes, passa despercebido. Ela mora com sua mãe e sua irmã mais nova, em um apartamento pequeno e simples. A casa delas é um lugar acolhedor, mas também abarrotado de tarefas. Sua mãe, uma mulher forte, trabalha como faxineira, enquanto sua irmã, ainda na escola, tenta dar conta de seus estudos enquanto sonha com um futuro melhor. Mariana, como recepcionista, ocupa um cargo que parece perfeito para quem deseja ascender na vida, mas a verdade é que ela mal consegue pagar suas contas e vive constantemente sobrecarregada. Sua rotina é um ciclo sem fim de trabalho exaustivo e preocupação com o bem-estar de sua família. Ela ama sua família profundamente, mas sente uma pressão constante para ser a pessoa que todos dependem. Era uma terça-feira comum, como tantas outras, quando Mariana entrou no hotel às 7 da manhã. O movimento no lobby era frenético, como sempre. As pessoas passavam apressadas, vestindo ternos caros, com malas de grife e olhares distantes. O som dos saltos das mulheres no piso de mármore se misturava com o tilintar dos sinos do elevador. Mariana estava habituada a essa rotina. Desde que entrou naquele hotel, aos 18 anos, ela se acostumara com a diferença de status entre os hóspedes e ela. Mas, ao mesmo tempo, nunca perdeu a esperança de que um dia sua vida seria diferente. Ela usava um uniforme simples, composto por uma camisa branca de manga curta e uma saia preta, nada que chamasse a atenção. Seu cabelo estava preso de forma simples, o suficiente para garantir que ela parecesse arrumada, mas sem muito glamour. Os hóspedes eram todos belos e ricos. E ela, uma jovem que mal conseguia pagar suas contas, sentia-se invisível. O relógio marcava 7h10 quando Mariana começou a atender as primeiras chegadas do dia. Cada sorriso e cumprimento se tornava mais mecânico, pois ela estava acostumada ao movimento incessante de pessoas que vinham e iam. Ela olhava para o relógio com frequência, esperando a hora de sua pausa, para poder tomar um café rápido e descansar um pouco. Sua vida era assim, um ciclo contínuo de trabalho e mais trabalho. Ela nunca tinha tempo para se cuidar, para fazer algo por si mesma. O hotel, com suas luxuosas instalações, parecia mais um lugar de sonho para quem estava fora daquele mundo. Mas para Mariana, era uma prisão dourada. Ela nunca pensou em ser outra coisa além de recepcionista. O trabalho era estável, ainda que cansativo. Era o suficiente para ajudar sua mãe e sua irmã. Mas, ao longo dos anos, um sentimento de frustração começou a tomar conta dela, um desejo de algo maior, de algo diferente. Porém, o que isso poderia ser? Ela não sabia. Enquanto Mariana atendia um hóspede, sua colega de trabalho, Ana, se aproximou da recepção, com uma expressão preocupada. Ei, Mari, você está bem? Parece que não dormiu a noite toda, disse Ana, com uma voz suave e preocupada. Mariana forçou um sorriso. É só cansaço, Ana. Nada demais. Ana olhou com desconfiança, mas não disse nada. Ela sabia o quanto Mariana era dedicada ao trabalho e o quanto ela se sacrificava para dar conta de tudo. Ana, que era mais jovem e tinha uma vida mais leve, não compreendia completamente a carga emocional que Mariana carregava. Eu sei, mas você precisa se cuidar, Mari. A vida não vai ser mais fácil se você continuar se sobrecarregando assim. Mariana apenas acenou com a cabeça, mas não respondeu. Não tinha tempo para pensar em si mesma. Aquele era apenas mais um dia para ela. Na hora do almoço, Mariana pegou um sanduíche simples no refeitório do hotel e foi até a área externa para comer. Ela sentou-se em um banco de madeira, olhando para o horizonte, mas sem realmente ver o que estava diante de si. Sua mente estava focada em tudo o que precisava fazer: pagar as contas da casa, levar sua mãe ao médico, ajudar sua irmã com as lições de casa. Tudo isso parecia um peso insuportável. Ela tirou o celular da bolsa e deu uma olhada rápida nas mensagens.
Sua mãe havia enviado uma foto dela e de sua irmã na cozinha, sorrindo. A legenda dizia: "Nosso apoio incondicional sempre, filha." O sorriso das duas no retrato a fez sorrir por um segundo, mas logo a tristeza voltou a tomar conta de seu coração. Mariana queria dar uma vida melhor para sua família, mas não sabia como. No fundo, ela sabia que o sonho de morar em uma casa maior, de poder sair para jantar com sua família em lugares bonitos, de viajar e ver o mundo, parecia distante e quase inatingível. Tudo que ela podia fazer era trabalhar mais e mais. Enquanto Mariana pensava nisso, sua mente se voltou para a conversa que teve com sua mãe na noite anterior, quando a mulher estava preocupada com a saúde e a pressão sobre a filha. "Mariana, você está sempre tão cansada, minha filha. Não quero que você se sobrecarregue. Eu e sua irmã podemos ajudar mais. Você precisa descansar." Mariana olhou para sua mãe, que parecia tão frágil e cansada quanto ela. "Eu sei, mãe, mas por enquanto, isso é tudo o que eu posso fazer." Mariana, depois de mais algumas horas de trabalho, já estava cansada, mas tentou manter a postura. Ela olhou para o relógio e viu que o expediente estava quase acabando. O hotel ainda estava movimentado, mas ela sabia que logo poderia ir para casa. Ela sentia uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Alívio, porque o dia difícil estava chegando ao fim. Ansiedade, porque sabia que, ao chegar em casa, teria que começar a planejar o próximo dia, com mais de uma preocupação em mente. Ela levantou a cabeça por um momento e olhou em volta. O lobby do hotel estava cheio de pessoas bem vestidas, com sorrisos satisfeitos e malas de luxo. Tudo parecia tão distante do mundo dela, e ao mesmo tempo, ela se perguntava se um dia poderia estar naquele lugar, não como recepcionista, mas como uma hóspede, alguém que poderia relaxar e aproveitar a vida sem preocupações. Mas a verdade é que aquele mundo parecia tão distante e inacessível quanto o céu. Mariana suspirou profundamente, tentando afastar os pensamentos que a faziam sentir-se pequena. Ela sabia que não tinha como escapar de sua realidade agora, mas algo dentro dela ainda acreditava que um dia as coisas mudariam. O relógio no saguão do hotel marcava 2 horas da madrugada. O luxo do ambiente ainda estava evidente, mesmo que a calma da noite tivesse tomado conta do lugar. O lobby, que durante o dia era movimentado e vibrante, estava agora silencioso, iluminado apenas por uma lâmpada suave. Apenas um par de hóspedes passeava em direção ao restaurante do hotel. Mariana estava em seu posto, observando a quietude do saguão. Ela sentia os olhos pesados e o corpo tenso por tantas horas em pé. Era uma noite comum para ela, marcada pela rotina exaustiva de longas horas de trabalho. Mariana, como sempre, estava sozinha na recepção. Os hóspedes haviam chegado e se acomodado, e ela já estava aguardando o final do turno. Uma combinação de cansaço físico e mental a havia tomado. Seu cérebro estava em modo automático, apenas esperando o fim do expediente. Contudo, o cansaço era tanto que, ao olhar para o relógio, ela percebeu que não conseguia mais manter os olhos abertos. Um sono profundo e pesado começou a dominá-la. Sentou-se na cadeira, cruzou os braços sobre o balcão de recepção e apoiou a cabeça. O barulho distante da água caindo na fonte do lobby e os passos ecoando pelo chão de mármore começaram a desaparecer à medida que ela afundava no sono. Seu corpo relaxou completamente, e o ambiente ao redor parecia desaparecer, como se nada mais importasse. O descanso tão esperado havia finalmente chegado. Mas ela não sabia que sua tranquilidade seria interrompida de forma inesperada. Enquanto Mariana dormia, alheia ao que estava acontecendo ao seu redor, um homem entrou no hotel. Era Ricardo. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno de alta costura, que deixava claro que ele era um homem de negócios, alguém que pertencia ao mundo dos milionários. Ele estava cansado de sua jornada de trabalho, mas os negócios o haviam trazido até ali. Ele apenas queria descansar por uma noite antes de seguir para a próxima etapa de sua viagem. Ricardo percebeu Mariana adormecida na recepção e, por um momento, parou para observá-la. Ele não pôde deixar de notar o quão cansada ela parecia. Ela estava ali, em um ambiente tão sofisticado, mas parecia tão fora de lugar, como se a vida lhe tivesse imposto responsabilidades além da sua capacidade.
Uma leve brisa movia os fios de cabelo dela, e o pequeno sorriso que se formava em seu rosto enquanto dormia fez com que ele sentisse uma inexplicável simpatia por ela. O que realmente chamou sua atenção, no entanto, foi o fato de que o ar-condicionado estava ligado a todo vapor e a temperatura do ambiente estava bastante baixa. Ele olhou para o terno que vestia, fino, de uma seda elegante, mas bastante quente. A ideia de Mariana ali, dormindo de maneira tão inocente e vulnerável, sem saber o quanto o clima estava frio, fez com que ele tomasse uma decisão. Com um suspiro suave, Ricardo retirou o seu terno, cuidadosamente o dobrando para não amassar, e o colocou sobre os ombros de Mariana. Ele fez isso de maneira delicada, como se temesse acordá-la. Ao observar o rosto dela, ele sorriu para si mesmo, encantado com a paz que ela transmitia enquanto dormia. Antes de se afastar, ele pegou uma folha de papel do bolso. Com uma caneta que também tirou de seu paletó, escreveu rapidamente uma mensagem. A letra era firme, mas o tom do bilhete era leve, quase divertido. Ele colocou o bilhete cuidadosamente sobre o balcão, ao lado da cabeça dela. O recado dizia: "Espero que este terno sirva, mas se não for o suficiente, talvez eu possa conseguir um cobertor extra na recepção. Aproveite a noite tranquila, você merece. Barry." Ricardo então se afastou silenciosamente, seu coração batendo mais forte do que o esperado. Ele sabia que não podia ficar ali para ver a reação dela. O que ele acabará de fazer era uma decisão impulsiva, mas algo dentro dele sentia que Mariana, mesmo sem saber, era importante para ele. Mariana continuava a dormir, sem perceber o gesto gentil. O terno de Ricardo estava agora sobre seus ombros, aconchegando-a no calor de um gesto inesperado, mas cheio de carinho. Quando ela acordou, já era quase 6 horas da manhã. O som do despertador tocou ao longe, e ela abriu os olhos lentamente, sentindo o peso da noite mal dormida. Ela se alongou, tentando se espreguiçar enquanto ainda estava sentada. O ar estava mais frio do que ela se lembrava, e foi quando percebeu que havia algo pesado sobre seus ombros. Ela tocou o terno, um material de qualidade excepcional, e logo notou o bilhete que estava ao lado dela. A mensagem, escrita com uma caligrafia impecável, fez seu coração bater mais rápido. Ela leu as palavras, um sorriso tímido aparecendo em seus lábios. "Espero que este terno sirva." Ela riu baixinho, achando tudo aquilo curioso, de alguma forma, encantador. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem teria deixado o terno e a mensagem? Quem era aquele homem misterioso que, mesmo sem conhecer, a tratava com tanto cuidado? Uma leve sensação de nervosismo a invadiu, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia ter despertado. Mariana não sabia, mas aquele gesto simples iria mudar o rumo de sua vida de uma maneira que ela jamais imaginaria. O dia já estava em pleno andamento, e Mariana ainda tentava se recuperar do episódio da noite anterior. Ela tentava afastar os pensamentos sobre o terno e a mensagem misteriosa que haviam deixado sua mente inquieta. O trabalho, como sempre, foi sua distração. Ela precisava se concentrar na recepção, nos hóspedes, nas demandas do hotel. Mas a mente de Mariana, como uma criança travessa, insistia em voltar para a cena do saguão e, principalmente, para o homem que ela ainda não sabia muito sobre. Com as toalhas cuidadosamente empilhadas, Mariana começou a andar pelos corredores do hotel, entregando os itens para os quartos dos hóspedes. A rotina parecia normal, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. O hotel, luxuoso e silencioso, exibia seu brilho dourado, com suas paredes de mármore e lustres imponentes. Ela passava por quartos elegantes e corredores longos, cada um mais imponente que o outro, enquanto o som de seus passos ecoava pelo corredor. Foi quando ela virou uma esquina, distraída com seus próprios pensamentos, que algo inesperado aconteceu. Ela esbarrou com alguém. Um choque suave, mas inesperado. As toalhas que ela estava carregando escorregaram de suas mãos e caíram no chão. Mariana olhou rapidamente para cima, e seus olhos se encontraram com o olhar penetrante de Ricardo. Ele estava ali, em pé, impecável em seu traje casual agora, mas o olhar de sempre, misterioso, atento e, de alguma forma, sorrindo de leve. "Ah, desculpe!" Mariana exclamou,
agachando-se apressada para pegar as toalhas que haviam se espalhado. Ela sentia as bochechas queimando de vergonha. Ele a olhava com um sorriso discreto, como se achasse graça na situação. Não tem problema, ele respondeu com voz suave, quase divertida. Parece que você encontrou o meu terno então. Ele olhou para as toalhas que caíam e, antes que ela pudesse entender, continuou. Espero que não tenha danificado meu terno. Eu realmente sou um homem de hábitos simples. Mariana franziu a testa, confusa, e então lembrou do bilhete que ele havia deixado para ela. As palavras terno faziam sentido, mas ela não conseguia entender por que ele estava fazendo aquela piada novamente. Ela engoliu em seco, tentando disfarçar a vergonha, enquanto recolhia as toalhas. Eu não sei do que você está falando, disse, com um sorriso nervoso. Ela não conseguia esconder a sensação de desconforto. Era como se ele estivesse rindo dela. Ele a observou por um momento, com os olhos brilhando de um modo que Mariana não soubera interpretar. Eu sou Ricardo. A propósito, ele disse de forma descontraída, estendendo a mão para ela. E se você precisar de mais alguma coisa, além de limpar o desastre que acabei de causar, pode me procurar. Estarei no andar de cima. Mariana hesitou por um segundo, surpresa pela abordagem calma, mas ao mesmo tempo misteriosa. Ela apertou a mão dele rapidamente, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Mariana, ela disse, sem saber se deveria acrescentar mais algo. Antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, a voz de sua chefe soou atrás dela, cortando a interação. Mariana! Dona Helena, a chefe de Mariana, estava parada no final do corredor com os braços cruzados e uma expressão severa no rosto. O que está acontecendo aqui? Você deveria estar trabalhando, não conversando com os hóspedes. O coração de Mariana acelerou. Ela sabia que Dona Helena não tolerava distrações e logo sentiu o peso da reprimenda. Ela se levantou apressada, pegando as toalhas que ainda estavam espalhadas pelo chão. Desculpe, Dona Helena, eu estava apenas pegando essas toalhas que caíram. Mariana tentou explicar, mas a chefe já estava avançando para o encontro, com o olhar fixo em Ricardo. Eu espero que você saiba com quem está conversando, Mariana, disse Dona Helena, seu tom mais frio agora. Este é Ricardo Moretti, um dos hóspedes mais importantes do hotel. Ele é um dos homens mais ricos do país, e você não deveria perder tempo conversando com ele no meio do seu turno. Mariana ficou sem palavras, seu rosto corando ainda mais. Ela não sabia o que dizer. Ricardo, por sua vez, apenas olhou para Dona Helena com uma expressão séria, mas não disse nada. Ele sabia que aquele momento era apenas uma coincidência, mas a presença de Dona Helena parecia deixá-lo desconfortável, como se ele estivesse sendo observado por todos. Agora, Mariana, concentre-se em seu trabalho, Dona Helena continuou, com uma rispidez clara em sua voz. Deixe os hóspedes em paz e faça o que foi lhe pedido. Eu espero que isso não aconteça novamente. Ricardo, por sua vez, deu um sorriso leve para Dona Helena, mas não entrou em detalhes. Eu entendo, ele disse com calma, antes de se virar e seguir seu caminho. Foi um prazer conversar com você, Mariana. Mariana assistiu enquanto ele se afastava, um misto de confusão e curiosidade ainda pairando em sua mente. Ela não entendia completamente o que havia acontecido ali, mas uma coisa era certa. Algo sobre aquele homem a deixava com uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxada para algo maior, mas ainda não soubesse o que. Dona Helena observou Mariana por mais alguns segundos, ainda com uma expressão severa. Não se esqueça, Mariana. Os hóspedes são importantes, mas o seu trabalho sempre vem em primeiro lugar. Agora, vá fazer o que precisa ser feito. Mariana assentiu, tentando esconder a sensação de que sua vida havia tomado um rumo inesperado naquele momento. E embora a reprimenda de Dona Helena fosse um golpe no seu ego, ela não conseguia parar de pensar em Ricardo e no sorriso misterioso que ele tinha. Mariana estava no meio da rotina agitada do hotel. Ela andava pelos corredores com sua prancheta na mão, controlando as reservas, ajudando os hóspedes e tentando manter a calma no meio da confusão do dia a dia. Era mais uma tarde comum para ela, ou pelo menos era o que ela pensava. Enquanto caminhava pelos corredores, organizando algumas tarefas,
ela viu alguém à sua frente. Ricardo estava ali, como sempre, com aquele olhar sério e misterioso. Ele parecia estar indo para o restaurante do hotel, mas quando seus olhos se cruzaram, ele parou e sorriu, de um jeito descontraído, quase como se estivesse esperando por aquele momento. Ei, Mariana, ele disse, com uma leve brincadeira no tom de sua voz. Você parece muito ocupada para uma recepcionista, não acha? Ela sorriu nervosa, mas não pôde deixar de achar graça. Bem, você sabe como é, trabalho no hotel mais luxuoso da cidade, o que significa que tenho que estar sempre atenta. Ela fez uma leve pausa, tentando manter o profissionalismo, mas a leveza do sorriso dele fez com que ela se sentisse mais à vontade. E você, senhor milionário, o que está fazendo por aqui? Mais negócios, mais reuniões. Ricardo riu. Talvez. Ou talvez eu esteja procurando uma maneira de sair de minha zona de conforto e conhecer um pouco mais da cidade. Ele olhou para ela com um sorriso divertido. Eu realmente não conheço nada aqui. E como você parece ser a pessoa mais antenada do hotel, achei que poderia me ajudar. Mariana franziu as sobrancelhas, ainda surpresa com o pedido. Você quer que eu seja seu guia turístico? Sim, exatamente, Ricardo respondeu com um tom brincalhão. Eu prometo que não sou um hóspede difícil. Se você tiver tempo, claro. Ele fez uma pausa e, com um sorriso ainda mais charmoso, continuou. Eu adoraria conhecer os lugares que você ama por aqui. Mariana sentiu uma mistura de emoção e surpresa. Ela não sabia bem o que pensar. Era difícil para ela imaginar que um homem como Ricardo, com todo o seu charme e status, estivesse realmente interessado em passar um tempo com ela, uma simples recepcionista. No entanto, ela não queria desperdiçar a oportunidade de aproveitar esse momento. Afinal, quem poderia dizer que um milionário como ele estava interessado em ela? Ela deu uma risada baixa, sem saber se estava realmente acreditando no que estava acontecendo. Bom, eu tenho um tempo livre depois do meu turno. Eu poderia te mostrar alguns lugares, se você quiser. Tem uma sorveteria que eu costumava ir quando era mais nova, e talvez seja legal te levar lá. Ricardo ficou visivelmente interessado. Sorveteria. Isso soa perfeito. Eu adoraria conhecer os lugares que são especiais para você. Mariana sorriu, se sentindo um pouco mais relaxada. Ótimo. Então, eu vou te levar a alguns lugares que fazem parte da minha infância. E, quem sabe, te faço gostar mais da cidade. Eu não tenho dúvidas de que vou adorar. O olhar de Ricardo era suave e ao mesmo tempo cheio de curiosidade. Ele estava realmente empolgado com a ideia de passar tempo com ela, sem a formalidade de um hotel ou das expectativas de negócios. A ideia de um passeio simples, sem pressa, parecia ser exatamente o que ele precisava. Então está combinado, Mariana disse, tentando esconder o nervosismo com um sorriso. Mas você vai ter que me acompanhar enquanto eu termino meu expediente. Eu sou meio que uma funcionária do hotel, você sabe, ela brincou, dando uma piscadela para ele. Ricardo riu, um som leve e cheio de charme. Não se preocupe, estou com tempo. Vou esperar você terminar. E, se precisar de ajuda para carregar alguma coisa, é só me chamar. Ele piscou para ela de volta, antes de continuar seu caminho pelo corredor do hotel. Mariana ficou parada por um momento, olhando para ele enquanto ele se afastava. Ela não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, mas o que quer que fosse, estava se tornando cada vez mais interessante. Um homem como Ricardo, tão fora de sua realidade, estava agora prestes a passar mais tempo com ela. Como isso poderia ser real? Com um suspiro leve, ela se dirigiu de volta ao seu posto, tentando se concentrar nas tarefas, mas a sensação de nervosismo e excitação estava crescendo dentro dela. Ela não sabia o que esperava da noite, mas uma coisa era certa: aquele seria um passeio que ela jamais esqueceria. O dia com Ricardo foi tudo o que Mariana não imaginava que seria. E mais. Quando o expediente finalmente terminou, ela encontrou Ricardo na entrada do hotel, com aquele sorriso que fazia seu coração bater mais rápido e o brilho nos olhos que parecia refletir um tipo de excitação leve e sincera. Ele estava esperando por ela, relaxado, sem pressa,
com a energia de alguém que sabia que a vida não precisava ser apressada para ser boa. Ela o conduziu por ruas tranquilas e avenidas arborizadas, onde as pessoas passavam em seus próprios mundos, mas para eles parecia não haver mais ninguém ali, exceto os dois. A cidade, que Mariana conhecia tão bem, parecia mágica sob o olhar curioso e encantado de Ricardo. Ele ficava surpreso a cada esquina, sempre perguntando sobre cada detalhe, sobre o que fazia de cada lugar especial para ela. O jeito como ele se importava com suas histórias, como se fosse um livro em branco sendo preenchido pelas palavras dela, fazia com que Mariana se sentisse única. O passeio começou no centro histórico da cidade, onde ela lhe mostrou a praça que frequentava quando era pequena. Eles passearam ao redor da fonte central, pararam em um banco para sentar e conversar, rindo sobre as lembranças de infância de Mariana, e ele escutava com atenção, como se fosse um conto de fadas. Depois, ela o levou até a sorveteria de sua infância, um lugar simples, mas que tinha o melhor sorvete de tutti-frutti que ela já tinha provado. O dono da sorveteria a reconheceu imediatamente e sorriu ao vê-la acompanhada de Ricardo. A mesma garotinha que vinha aqui quase todo dia. Mariana, o homem perguntou, com um sorriso amigável. Mariana riu, sem saber o que dizer, mas estava feliz por estar compartilhando essa parte de sua vida com ele. Eu não poderia deixar de trazer alguém especial aqui, disse, sorrindo para Ricardo, que parecia encantado com o lugar e o atendimento carinhoso do dono da sorveteria. Enquanto se sentavam em uma mesa ao lado da janela, compartilhando 2 copos generosos de sorvete, Mariana percebeu o quanto estava se divertindo. Ela ria das piadas dele, e a forma como ele a fazia se sentir à vontade estava fazendo seu coração acelerar mais do que o esperado. Algo nela estava mudando. Ricardo parecia saber exatamente o que fazer para fazê-la sorrir. E, mais importante, ele estava totalmente presente. Nada parecia ser forçado. Quando ela falou sobre seus sonhos, ele a ouviu com paciência, com o tipo de atenção que ela raramente experimentava. Quando ele compartilhou algumas de suas próprias histórias, ela notou como ele fazia questão de ser honesto e simples, deixando de lado a fachada de homem de negócios milionário. Ali, ele estava apenas sendo Ricardo, e isso a fazia sentir uma conexão que ela não esperava. Nas semanas seguintes, o romance deles se desenrolou de maneira suave, como se fosse algo natural, como se sempre tivesse sido assim. Eles se viam quase todos os dias, passeando pela cidade, explorando restaurantes novos e até indo ao cinema em sessões à tarde, quando o hotel estava mais tranquilo. Em cada encontro, Mariana sentia que algo mais forte estava se formando entre eles. Cada risada, cada toque casual de mãos, cada olhar trocado parecia aprofundar o que estava crescendo entre eles. Mariana, por mais que tentasse se manter racional, começou a perceber que estava se apaixonando. E, para ser honesta, isso a assustava um pouco. Ela sempre tinha sido cautelosa em relação aos sentimentos. Depois de tantas desilusões, um homem como Ricardo poderia ser apenas mais uma fantasia que logo se desfaria, como todas as outras. Mas, a cada encontro, a cada gesto gentil, a cada sorriso que ele dava, ela começava a se perder na ideia de que talvez, só talvez, isso fosse real. O que mais a surpreendia era a forma como Ricardo parecia se importar com os pequenos detalhes. Ele lembrou-se do nome de sua irmã, das coisas que ela gostava de fazer nas horas vagas, das suas músicas favoritas. Ele a fazia se sentir vista, algo que Mariana nunca tinha sentido antes. Ele perguntava sobre seus medos, suas inseguranças, e não apenas sobre seus gostos. Ele parecia querer conhecê-la por inteiro, e isso a fazia se sentir amada, de uma maneira simples e genuína. Havia, no entanto, algo em Mariana que ainda a mantinha um pouco afastada. Ela sabia que ele era um homem com um mundo e uma vida muito diferentes da sua. Ela era uma recepcionista, alguém que lutava todos os dias para ajudar a sustentar sua família. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, rico, com um futuro que não incluía uma vida simples como a dela. Será que eles realmente podiam ter algo sério? Ela se perguntava, com frequência, se esse romance fofo que estavam vivendo não era apenas uma fantasia de verão. Mas a cada abraço, a cada noite de risadas e conversa, ela começava a acreditar mais na ideia de que talvez, só talvez,
eles pudessem ter um futuro juntos. Ricardo parecia sentir o mesmo. Ele dizia que gostava dela pela pessoa que ela era, não pelo que ela representava. Não havia jogos, nem pretensões. Ele queria apenas estar com ela. E isso era tudo o que ela mais precisava ouvir para começar a se entregar de corpo e alma a esse romance. E foi assim que, durante aquelas 2 semanas, o romance entre Mariana e Ricardo floresceu de maneira doce e descomplicada. Eles estavam começando a entender que, apesar das diferenças, havia uma conexão real, uma atração que ia além das aparências e das circunstâncias. Mariana não sabia o que o futuro reservava para ela e para Ricardo. Mas, naquele momento, ela sabia de uma coisa com certeza: ela estava completamente apaixonada por ele. E, com isso, ela se permitiu viver o presente, sem se preocupar com o que poderia acontecer amanhã. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas do hotel, iluminando o lobby de uma maneira que fazia parecer que o dia seria mais leve, mais tranquilo. Mas para Mariana, a sensação era completamente diferente. Ela estava ali, em sua rotina, cuidando de tudo como sempre fez. Mas algo no ar parecia estar prestes a mudar. Enquanto organizava as chaves dos hóspedes e falava com alguns clientes, Mariana percebeu, de repente, que uma sensação estranha tomou conta de seu coração. Quando ela olhou para a entrada do hotel, seus olhos se encontraram com Ricardo. Ele estava ali, com uma mala grande ao lado, parecendo um pouco mais sério do que o normal. O sorriso que sempre tinha quando a via não estava mais lá. Em vez disso, havia um olhar pensativo, quase distante. Mariana sentiu um nó na garganta. Algo estava errado. Ela sabia. A maneira como ele estava ali, parado, com as malas prontas, era um sinal que ela temia, mas não queria admitir para si mesma. Ricardo caminhou até ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Seu olhar estava suave, mas havia uma tristeza profunda nele, como se ele estivesse carregando um peso que não queria compartilhar, mas sabia que precisava. "Oi, Mariana", ele disse, tentando sorrir, mas falhando um pouco. Ele parecia desconfortável, como se as palavras que precisavam ser ditas estivessem apertando sua garganta. "Oi, você está indo embora?" Mariana perguntou, sua voz trêmula. Ela sentiu uma dor inesperada no peito, e a resposta parecia evidente, mas ela ainda precisava ouvir de sua boca. Ricardo suspirou, olhando para as malas ao lado. Eu recebi uma ligação ontem à noite. Preciso voltar para o meu país. Há algumas coisas pendentes por lá, e a empresa não pode esperar mais." Ele fez uma pausa, como se estivesse buscando as palavras certas. "Eu realmente gostaria de poder ficar mais tempo, mas..." Mariana ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ela sentiu o coração apertar. Ela sabia que ele tinha uma vida em outro lugar, mas não estava pronta para enfrentar a realidade de que aquele romance, que começou de maneira tão doce e inesperada, tinha um prazo de validade. "Então, é isso?" Mariana finalmente perguntou, sentindo as palavras pesadas. "Você vai embora, agora?" Ele a olhou com tristeza. "Eu queria muito ficar, Mariana. Cada dia com você foi mais especial do que eu poderia imaginar. Você me fez ver a vida de uma maneira diferente, e eu não queria que isso acabasse assim." O tom de sua voz era suave, mas havia algo de irremediável em suas palavras. Mariana sentiu uma mistura de emoções: tristeza, frustração, acima de tudo, medo. Ela não sabia o que fazer com tudo o que sentia. Ela não estava preparada para perder o que tinha encontrado tão inesperadamente. "Eu entendo", ela disse, forçando um sorriso que não conseguiu esconder a dor. "Você tem sua vida, Ricardo. Não posso impedir isso. Eu não sabia que seria assim. Que seria tão rápido." Ricardo se aproximou dela, com um olhar tão sincero que Mariana teve que se esforçar para segurar as lágrimas. "Eu queria que fosse diferente. Eu queria mais tempo com você. Mas a vida não é sempre do jeito que a gente quer, né?" Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos nos dela. "Não importa o que aconteça, Mariana, eu nunca vou esquecer o que vivemos. Você foi uma parte importante de tudo isso." Mariana sentiu uma dor cortante no peito.
Ela sabia que ele estava sendo honesto, mas isso não fazia a situação menos difícil. Ela tinha começado a se apaixonar por ele mais do que imaginava, e agora, tudo parecia estar desmoronando diante dela. Ela desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas, mas uma delas escapou. Eu também vou sentir sua falta, Ricardo. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Mas você tem que seguir sua vida. Eu não quero que você fique apenas por mim. Ricardo a observou em silêncio por alguns segundos, como se ponderando o que dizer. Então, sem avisar, ele se aproximou ainda mais. Com um gesto suave, segurou o rosto dela com as mãos, olhando em seus olhos. Mariana, ele disse, sua voz baixinha, mas cheia de emoção. Eu não posso prometer o futuro. Não sei o que vai acontecer, mas saiba que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Você fez com que eu visse o mundo de uma maneira mais leve, mais colorida. Não vou esquecer você. Ela sentiu o toque suave de suas mãos. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. Não importava mais que o lobby do hotel estivesse cheio, ou que as pessoas estivessem passando ao fundo. Naquele instante, era apenas ela e ele. E ela queria que o tempo parasse ali. Mas, como tudo na vida, o momento passou. Ricardo retirou as mãos lentamente, e o espaço entre eles pareceu aumentar, embora ambos soubessem que, em seus corações, nada havia mudado. Eu tenho que ir agora, ele disse, sua voz agora mais baixa. A minha viagem está confirmada, e o voo é em algumas horas. Não sei quando vou voltar, mas espero que a gente se cruze novamente algum dia. Mariana tentou sorrir, mas não conseguiu. Ela sabia que estava dizendo adeus, mesmo que não quisesse. Boa sorte, Ricardo, ela disse, a voz embargada. Eu espero que você encontre o que está buscando, e que a vida te traga o melhor. Ele acenou com a cabeça e, com um último olhar cheio de carinho e tristeza, começou a se afastar. Mariana ficou ali, observando-o partir, o coração pesado, como se estivesse deixando uma parte de si mesma ir. E, enquanto ele saía pela porta, ela sentiu como se a vida tivesse parado por um momento. Ela sabia que, por mais que tentasse, nunca mais seria a mesma depois de tudo o que viverá com ele. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Mariana. A tristeza que tomou conta dela parecia ter se instalado de uma forma que ela não sabia como lidar. O vazio que sentia dentro de si parecia ser imenso. Desde a despedida de Ricardo, ela tentava se concentrar no trabalho, mas nada parecia trazer alegria. O sorriso que antes era natural em seu rosto agora estava ausente. O mundo ao seu redor parecia sombrio e sem cor. O hotel, que antes era seu refúgio, agora era apenas um lugar onde ela se sentia presa a uma rotina sem sentido. Ela passava horas em sua cama, sem vontade de sair. Quando não estava no trabalho, o tempo parecia se arrastar. O que mais a consumia era o fato de ver Ricardo constantemente nas redes sociais. Ela sabia que deveria evitar, mas não conseguia. Cada foto dele, cada atualização, fazia seu coração apertar. Vê-lo tão feliz, em seu país, com os amigos e a família, só acentuava o vazio que ela sentia por dentro. Ele estava vivendo a vida dele, e ela, aqui, estava tentando lidar com a saudade que parecia insuportável. Naquelas manhãs solitárias, com o celular na mão, Mariana não conseguia parar de olhar as fotos dele. Vez ou outra, ela tentava se convencer de que o amor deles não passava de um conto de fadas, algo bonito enquanto durou, mas sem futuro. Mas a verdade era que ela ainda o amava, mais do que gostaria de admitir. O amor que ela sentia por ele estava fixado em sua mente, e as memórias dos dois juntos se repetiam como um filme antigo. Na manhã de um desses dias pesados, sua mãe, Ana, percebeu que algo estava errado. Ela entrou no quarto de Mariana, como fazia todas as manhãs, mas encontrou sua filha ainda na cama, com os olhos vermelhos e marejados. Ana não precisava de mais sinais. Ela sabia imediatamente o que estava acontecendo. Filha, o que aconteceu? Você não está bem? Ana perguntou, sentando-se na beira da cama e tocando suavemente a testa de Mariana, como se procurasse uma explicação para o que estava acontecendo. Mariana tentou dar um sorriso, mas ele foi tão fraco que nem ela mesma acreditou nele.
Estou bem, mãe. Só estou cansada, ela disse, mas a voz dela traiu a mentira. Era óbvio que ela não estava bem e sua mãe sabia disso. Você não está bem, minha filha, Ana disse com uma firmeza suave. Eu vejo isso. Você tem andado tão quieta, distante. Não é de você ficar assim. Ela passou a mão pelos cabelos de Mariana e a olhou com um olhar preocupado. O que aconteceu? Foi sobre o Ricardo. Mariana fechou os olhos e respirou fundo. Era difícil admitir para sua mãe o quanto ela estava sofrendo. Eu sinto tanto a falta dele, mãe. Não sei o que aconteceu. Ele foi embora. Eu não consigo parar de pensar nele. Eu o vejo nas redes sociais, sorrindo, e eu só fico com mais saudade. E isso me machuca tanto. Ana apertou a mão de Mariana, com um olhar cheio de compreensão. Ela sabia o quanto sua filha havia se entregado a esse amor, e sabia também que a dor da despedida era difícil de suportar. Ela se lembrou das próprias experiências de juventude, das separações dolorosas, e sabia que a dor de um primeiro grande amor podia ser avassaladora. Minha querida, Ana disse suavemente, acariciando os cabelos de Mariana. Eu sei que a dor é real, mas você não pode viver para as lembranças. Você merece ser feliz, e ele tem a vida dele, e você tem a sua. Ela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você ainda o ama, mas às vezes, amar alguém não significa que devemos nos perder. Você tem que seguir em frente, filha. Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Mariana soltou um suspiro profundo, como se tentasse processar aquelas palavras. Ela não sabia se conseguia. O amor que ela sentia por Ricardo ainda era muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a vida dela não podia parar por causa dele. Ela olhou para sua mãe, que a observava com ternura, como se estivesse disposta a ampará-la em cada passo. Eu não sei se consigo, mãe. A saudade é tão forte. Ele se foi, e eu sinto que perdi uma parte de mim. Ana olhou para ela com um olhar cheio de paciência e carinho. Eu sei que a dor é imensa, filha, mas você é forte. Lembra quando era pequena e sempre superava tudo, mesmo quando parecia difícil. Você tem uma força dentro de você que nem sempre reconhece. E eu estarei aqui, sempre, para te apoiar. Mariana se permitiu chorar nos braços de sua mãe. As lágrimas que estavam contidas por tanto tempo finalmente começaram a cair, como um rio represado que finalmente encontrava o seu caminho. A dor, embora ainda presente, parecia mais suportável agora que ela sentia o apoio incondicional de sua mãe. Eu vou ficar bem, mãe. Eu sei que vou, disse Mariana, com uma voz trêmula, mas mais confiante. Ela ainda não sabia como, mas sabia que, aos poucos, ela aprenderia a lidar com a perda e a seguir em frente. Ana sorriu e deu um beijo na testa de Mariana. Eu sei, minha filha. Eu sei. Nos dias seguintes, Ana foi seu apoio constante. Ela a incentivou a sair, a tentar retomar suas atividades, a redescobrir suas paixões e a cuidar de si mesma. Era um processo lento, mas Mariana começou a perceber que, embora a saudade de Ricardo ainda fosse grande, ela não estava sozinha. Sua mãe estava ali, sua família estava ali, e ela também tinha sua própria força para enfrentar a dor. Mariana ainda olhava as redes sociais de Ricardo, mas aos poucos ela começou a se distanciar. As fotos não doíam tanto. Ela aprendeu, de alguma forma, a conviver com a saudade. A dor ainda estava ali, mas ela sabia que a vida continuava, e ela estava começando a encontrar uma maneira de seguir em frente, um passo de cada vez. 2 meses se passaram desde a última vez que Mariana viu Ricardo. A dor da sua partida ainda estava presente em seu coração, mas ela havia aprendido a lidar com ela. A vida havia voltado ao seu ritmo. Ela estava mais focada no trabalho, nas pequenas alegrias do dia a dia e, principalmente, no apoio constante de sua mãe. Mas, apesar de tudo, a saudade de Ricardo ainda estava ali, em momentos inesperados. Ele nunca tinha realmente saído de seus pensamentos. Naquele dia, Mariana estava trabalhando, como sempre. O lobby do hotel estava tranquilo, e ela se ocupava com pequenas tarefas, tentando manter sua mente afastada de lembranças que não faziam bem. Mas, quando o relógio marcou a hora do almoço,
ela decidiu sair para dar uma volta rápida. A temperatura estava agradável, e ela sentia que uma pausa era necessária para respirar um pouco fora da rotina. Ela caminhava pelas ruas tranquilas do centro da cidade, indo em direção à sorveteria que ela havia apresentado para Ricardo meses antes. Era o lugar onde ela costumava ir quando era mais nova, um ponto de encontro cheio de memórias boas e simples. Ela sabia que, mesmo que a saudade de Ricardo ainda a atormentasse, algo simples como um sorvete poderia, ao menos, lhe trazer um pouco de alívio. E, naquele dia, o sabor doce da sobremesa ajudaria a afastar um pouco da tristeza que ainda carregava no peito. Quando ela entrou na sorveteria e se aproximou do balcão, o atendente a cumprimentou com um sorriso, e ela fez seu pedido habitual, um sorvete de morango com pedaços de chocolate. O lugar estava vazio, exceto por algumas pessoas nas mesas ao fundo. Mariana se sentou perto da janela, olhando para a rua, tentando aproveitar um momento de paz. De repente, ela ouviu uma voz familiar, mas ainda assim surpreendente, que a fez dar um pulo na cadeira. "Eu acho que você deixou esse aqui", disse Ricardo, com um sorriso travesso, segurando um copo com um grande sorvete de chocolate. Ele estava de pé, na entrada da sorveteria, e parecia ter acabado de chegar. Mariana olhou para ele, completamente atordoada, o coração batendo mais rápido. Ela quase não acreditou no que via. Ricardo estava ali, na sua frente, tão real quanto a lembrança dele que sempre esteve em sua mente. "Ricardo", ela disse, a voz embargada, tentando processar o que estava acontecendo. Ela olhou ao redor, como se estivesse em um sonho. "Mas, você está aqui." Ele riu, com aquele sorriso encantador que sempre a fazia perder o chão. "Sim, eu estou aqui. E, pelo visto, você também está quase morrendo de saudade." Ele brincou, com um tom leve e divertido. Mariana ainda estava em choque. "Mas, por que não me avisou que voltaria?" Ela sentia um turbilhão de emoções dentro de si, mas a surpresa era a maior delas. Ricardo deu um passo em direção a ela, o olhar cheio de carinho. "Eu não avisei a ninguém, nem mesmo a mim mesmo, que voltaria. Eu só sabia que, depois de tudo o que passamos, eu não podia simplesmente ir embora sem tentar." Ele olhou para o sorvete, que parecia simbolizar algo doce e divertido entre eles. "E eu sei que você adora esse lugar. Então, achei que seria uma maneira divertida de aparecer." Ele fez uma pausa e, com uma expressão séria, colocou o copo de sorvete na mesa dela. "Eu senti sua falta, muito mais do que eu gostaria de admitir. Eu nunca esqueci você, Mariana. Mesmo estando longe, eu não conseguia tirar você da minha cabeça. Você é incrível. E eu não queria viver sem tentar algo mais com você." Mariana ficou em silêncio, ainda com o coração disparado. As palavras dele, tão sinceras e cheias de emoção, atingiram seu coração com uma força que ela não esperava. Ela sentia uma mistura de felicidade e alívio. Ele estava ali, novamente, e tudo o que ela mais temia havia sido completamente apagado pela presença dele. "Mas, o que isso significa?" ela perguntou, ainda sem acreditar. "Você realmente voltou, por mim?" Ricardo se aproximou, com um olhar apaixonado. "Sim, eu voltei, Mariana. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu sei que quero estar com você. Quero dar uma chance a nós dois, a esse amor que a gente sempre sentiu, mesmo quando parecia impossível. Eu me apaixonei por você, e não posso negar isso. Então, o que você me diz? Vamos tentar." As palavras dele foram como um bálsamo para o coração de Mariana. A saudade, que antes parecia insuportável, agora dava lugar a uma alegria crescente. Ela sentiu algo dentro de si se aquecer, como se o universo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando, e sorriu. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Ricardo, mas eu sei que não posso mais viver sem tentar também." Sem mais palavras, ele se inclinou para a frente, com um gesto suave, tocou seus lábios nos dela. O beijo foi doce, leve e ao mesmo tempo cheio de promessas. Era o beijo de quem finalmente se encontrou, de quem superou as barreiras e os medos para viver o amor que tanto desejava. O sorvete na mesa,
que antes parecia ser um simples detalhe, agora parecia simbolizar um novo começo para os dois. Eles se afastaram por um momento, ainda sorrindo, e Ricardo a olhou com um brilho nos olhos. Eu sabia que você sentiria a mesma coisa. Eu te amo, Mariana. Mariana sorriu, sentindo o coração mais leve. Eu também te amo, Ricardo. Mais do que eu jamais imaginei. O destino havia feito com que se encontrassem, e agora, finalmente, eles estavam prontos para viver o que sempre foi destinado a ser. O romance deles, cheio de altos e baixos, de despedidas e reencontros, agora tinha um novo começo, e esse começo era deles, juntos.